Hoje nós fomos completamente edificados pela palavra do Senhor. Marçal falou hoje sobre desânimo e muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos abatidos. A palavra do Senhor diz que o próprio rei Davi, em algumas situações da vida dele, se desanimou. Mas nós não podemos nos desanimar do propósito que o Senhor tem para nós. Então, todos os dias, assim como o Marçal falou hoje, a questão é a gente prosseguir, é não desistir daquilo que Deus tem para nós. Como sempre, não podia ser diferente, né? Experiência sensacional. Nós somos edificados através da palavra de Deus. Como da vez passada, essa vez também foi muito importante aquilo que a gente entende no nosso dia a dia, né? De não desistir, de não desanimar. E parece que a palavra ela vem diretamente na nossa necessidade. A única coisa que eu já falei para o Marçal, que isso tinha que ser de segunda-feira. Porque no sábado a gente já passou por todos os problemas que poderiam ter sido evitados durante a semana e seriam muito mais fácil. Teria uma semana muito mais fácil ao ter ouvido essa palavra no começo da semana do que no final dela. Mas Deus sabe todas as coisas e a palavra está guardada no coração para que a gente siga em frente aí para mais uma semana abençoada e um final de semana de descanso para a glória de Deus. Bom, eu queria começar hoje falando com vocês sobre algo que talvez não seja com você, seja só comigo, mas ontem eu conversando com um amigo e eu senti que eu deveria falar sobre esse tema, que eu deveria trazer isso para nós, porque eu entendo que todos nós, em algum momento, passa por isso. Tem alguém aqui que nesse momento, ou em momentos anteriores, sente uma certa letargia, um certo desânimo além de mim? Assim, às vezes bate um desânimo, bate um receio, assim, um desespero. Isso é normal e eu acredito que nós precisamos entender que isso acontece. Esse é um primeiro momento, porque às vezes a gente acha que é meio que super-homem, super-mulher e não vai ter desânimo. É natural que em algum momento da vida, em algum momento da nossa trajetória, nós sejamos pegos por um momento de desânimo, né? Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu acredito que são importantes para esse momento aqui para nós, né? Primeiro, entender que há uma resposta de Deus para cada um de nós quando o assunto é desânimo, né? Se a gente olhar hoje, em cada 10 brasileiros, 3 sofrem de depressão. De cada 10 brasileiros, 3 sofrem de depressão. Nós temos mais de 500 mil pessoas hoje no país sofrendo de burnout. Pessoas que estão apagando no meio do dia, pessoas que estão ficando em quartos fechados, pessoas que não querem conexão com ninguém, pessoas que não querem falar, pessoas que estão apagadas, que estão desesperadas, que estão sem saída. Eu comento sempre que nós precisamos ter sempre alguém para andar perto, um ombro, uma pessoa que te ouve, um amigo, porque em algum momento a gente pode passar por isso. Mas há um texto na Bíblia que eu gosto muito, já falei muito desse texto, 2 Coríntios 4:16. Diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, o texto diz, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Essa palavra desânimo, né, ela é do latim. Se você pegar a etimologia dela, se você extrair o que ela tem, você vai entender que é uma pessoa que já não tem mais nem alma muitas vezes. O ânimos vem de alma e o des é a ausência até da alma. Ou seja, a minha emoção ela está tão abalada que a minha alma parece que nem existe mais para responder a nada. É isso que muitas vezes o desânimo faz com a gente. Mas o texto diz que pelo contrário é virar o foco, é trocar o foco, é trocar o lugar, é trocar o olhar, é trocar a visão que você tem. Tem um escritor que eu gosto muito, chamado Andy Stanley. Ele tem um livro que ele fala de liderança
E uma das frases que eu gosto dele é que uma visão, atentem-se, uma visão põe fim ao caos. Não quer dizer que eu estou cumprindo a visão, mas uma visão põe fim ao caos. E aí, quando o texto diz que por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o meu ser exterior desgaste, o meu interior se renova dia a dia, e fala que pelo contrário, eu estou me desgastando exteriormente, mas aqui no interior as coisas estão sendo edificadas, a gente está mudando o foco. E aí tem uma frase que é bem interessante também, eu não conheço o autor, mas eu gosto de usar, e não estou aqui negando a autoria, se alguém lembrar pode me falar, mas diz que tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. Então, se eu focar no desânimo, ele expande. Se eu focar no problema, ele expande. Se eu focar no mau humor, ele expande. Se eu focar nos problemas financeiros, ele expande. Eu me lembro que no ano retrasado, eu fui fazer um planejamento meu, e eu coloquei lá no planejamento assim, que eu pague as minhas dívidas. Não estava 100% errado, mas por que eu não coloquei que eu pudesse abundar, que eu pudesse ganhar bastante, que eu pudesse ser próspero, para que de alguma maneira eu também ajudasse outras pessoas? E esse ano eu fiz diferente. Não coloquei sobre pagar dívidas, coloquei sobre abundar, a ponto de receber mais do que eu preciso para poder ajudar outras pessoas. Então eu estou mudando o foco nessa hora, eu estou mudando a minha mente para um outro padrão, para um outro pensamento. E quando o apóstolo Paulo fala pelo contrário, e ele começa o texto no por isso o quê? Porque já tem alguma coisa que vinha acontecendo. Essa é uma palavra para uma igreja que não vinha bem, porque havia prostituição, havia problemas. Eu não vou entrar aqui numa questão de te explicar tudo que acontece em Coríntios, mas o apóstolo fala que ele não desanimava, mesmo sabendo que onde ele estava havia muitos problemas. E ele mostra, quando ele fala o motivo de não desanimar, é porque ele tinha convicção do que ele estava fazendo. E uma das coisas que mais eu falo para as pessoas, mais importante do que você saber o que você quer fazer, é você saber o que você não quer fazer. Porque às vezes a gente passa uma vida desanimado, fazendo o que a gente nunca foi chamado a fazer. Eu estava ontem falando com uma pessoa e disse assim, faça aquilo que você sabe fazer, que foi chamado a fazer e que pagam para você fazer aquilo. Entenda da operação do que você faz a ponto de estrategicamente mudar alguma coisa quando precisa. E o que eu disse foi, nunca se envolva em uma operação que você não tem um mínimo de domínio. E por fim eu falei, não empreste seu nome para ninguém, porque isso te leva para o buraco. Então, se envolva, te leva para o buraco se você estiver envolvido com alguém que vai te levar para o buraco. Não é que se você empresta, a pessoa já vai te levar direto para o buraco, não é isso. Então a ideia que eu estou trazendo aqui é, o que vai te afastar do desânimo é se você tiver certeza do que você está fazendo, a primeira coisa. Qual é o teu propósito de vida, né? E isso parece que está também banalizando, né? Todo mundo fala, o seu propósito, toda hora você está ouvindo falar sobre isso. A palavra já começou a banalizar. E propósito é o que você faz, muito mais pelo outro do que por você. É a marca que você deixa no outro e não tem a ver com o que você ganha. E a gente desanima porque fazemos às vezes o que não fomos chamados a fazer. O apóstolo Paulo está dizendo assim, pelo contrário, o fato de eu estar aqui num ambiente de hostilidade, num ambiente de dificuldade, eu estou aqui por isso eu não desanimo. Eu estou aqui porque o meu exterior está sendo desgastado, mas o meu interior está se fortalecendo. Eu tenho um chamado para estar aqui, eu estou aqui para fazer essa igreja de Corinto ser uma referência. Eu não estou aqui à toa. Ele sabia o que ele estava fazendo. Não quer desanimar? Faça o que você foi chamado a fazer. Agora, Marçal, eu não estou fazendo o que eu fui chamado a fazer ainda. Eu não estou pedindo aqui para você vá lá e peça a conta do seu trabalho, abandone o que você está fazendo, porque o boleto vai chegar amanhã. Mas programe-se para fazer o que você foi chamado a fazer, que você vai ficar menos desanimado, né? E quando eu olho para esse texto, o apóstolo ele não acreditava só no que ele pregava,
Ele acreditava em quem chamava ele a pregar. Porque às vezes eu posso te falar alguma coisa, mas não acreditar no que eu estou falando. Como que eu vou animar alguém? Se o que eu falo, eu não acredito para mim? Como que eu vou falar para alguém, ó, levanta a tua cabeça se a minha está baixa? Então o apóstolo, ele não acreditava só no que ele falava, ele acreditava em quem pedia para ele falar. Se você pegar um pouco mais atrás aí do texto em 2 Coríntios 4:7, vai dizer assim, ó, temos porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Então, quando você está num ambiente onde o desânimo te atrai, você precisa entender que há um tesouro num vaso de barro. O tesouro é a palavra, é o evangelho de Cristo, é o que ele te dá de mais precioso, até por isso é tesouro. O vaso de barro é a sua fraqueza. E é interessante que o oleiro ele tem um trabalho gigante para fazer um vaso, né? Ele precisa moldar, ele precisa cuidar, ele precisa fazer com que aquele vaso tenha uma forma. Mas aqui o texto está dizendo que temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Eu tenho Deus, eu tenho a palavra dele. Por isso eu não desanimo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu tenho um tesouro aqui dentro que na minha fraqueza ela opera. A lição central dessa segunda parte do texto que eu estou falando do 2 Coríntios 4:7, que está um pouco atrás desse, né? Texto que eu li primeiro, é que o poder divino só vai funcionar de fato, na essência, na totalidade, quando nós entendemos que aquilo não conseguimos resolver mais. Porque eu também aprendo que Deus não vai fazer nada do que eu preciso fazer. Tem gente que fala, estou orando. Tá, e fazendo o quê? Além de orar. Está levantando seu telefone e ligando para o cliente? Estou orando, mas foi lá e falou com seu filho? Estou orando, mas você de alguma maneira reduziu os seus custos? Estou orando, mas de alguma maneira você prospectou alguma coisa nova? É muito interessante lembrar, né, que quando Moisés chega com o povo para atravessar o Mar Vermelho, ele começa a orar e Deus fala, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou agora, como se eu estivesse acrescentando uma parte da Bíblia, uma licença teológica aqui, né? É como se Deus falasse assim, parece que você está desanimado? Você está orando aí, parece que você está meio desanimado, Moisés? Senta esse cajado no mar e faz esse povo andar, faz esse povo marchar. Tem hora que a gente está desanimado e esquecemos que o grande tesouro que é a palavra, que é a presença, que é o Espírito Santo de Deus, está em nós, está nesse vaso de barro. E quando eu entendo que o meu desânimo ele é real, ele acontece, e eu entendo também que eu sou esse vaso de barro, mas entendo também que há, como o texto diz, um tesouro dentro desse vaso, o vaso vai ser moldado para melhorar, para sair do desânimo. Você não está proibido de desanimar. Ninguém está proibido aqui de desanimar. Não é proibição desanimar. Mas você precisa entender que a sua fraqueza é a oportunidade que Deus vai usar para agir. Todo mundo aqui tem desafio. Se eu pedisse aqui para você, além de falar o que você faz, você falar o seu maior desafio, eu tenho certeza que em algum momento aqui a gente ia chorar. Ou com o outro ou com a gente mesmo. Você não está proibido de chorar. Você não está proibido de desanimar. Mas você está proibido de desistir. Você está proibido de desistir. Sabe por quê? Porque no final a gente vai ter o testemunho daquilo que Deus fez no momento mais difícil das nossas vidas. 2 Coríntios 4:15, eu estou entrando em todas as partes do texto, porque tudo isso o quê? Todas as batalhas, tudo que eu estou passando. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. E que ações de graça? É um movimento de gratidão a Deus. Quando alguma coisa acontece, eu vou ser grato a Ele. Então, quando eu estou desanimado e Deus está trabalhando nesse vaso de barro,
porque ele é o tesouro dentro do vaso, em algum momento isso vai virar ação de graça. Isso vai virar ação de graça. Talvez se você olhasse pelo que você já passou, você sabe que você é muito mais forte em Deus do que você acredita que de fato você é hoje. Quantos aqui já passaram pelo vale da sombra da morte? Quantos aqui já passaram por quebra financeira? Quantos aqui às vezes passaram por separação, rompimento? E aquele momento do desânimo veio, só que de repente você passou por isso, de repente talvez seja uma palavra que não cabe, né? Mas eu falo que tem os de repente de Deus. Um exemplo que não está aqui no texto, quando Paulo e Silas estão presos, a Bíblia diz que e de repente, houve um terremoto, houve um abalo, e o alicerce da prisão foi abalado. Eu sempre penso nisso. Como que você tem um de repente de Deus, abala o alicerce e não derruba a prisão? Cara, abalou o alicerce. Se abalar o alicerce dessa obra, a gente vai ficar preocupado porque vai cair as paredes em cima da gente. Se você está desanimado hoje, eu posso te dizer que em algum momento pode haver um de repente de Deus. E nesse de repente de Deus as coisas mudarem. Por isso eu disse, você não está autorizado a desanimar. Aliás, você não está autorizado a desistir. Desanimar não tem como, porque não é todo dia maravilha, né? Então, se eu entendo que o que eu estou passando está me desgastando para fora, mas está me fortalecendo por dentro, tem um fim. Qual é o fim? O fim é no momento em que o de repente chegar, eu testemunhar tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que aconteceu e edificar outras vidas. Nós aqui temos vários amigos aqui que são legendários. Tem um momento lá do Legendários que a gente levanta a nossa balaclava e começa a chorar com os testemunhos que a gente vê lá. E é gente que foi para lá desanimada, gente que foi para lá destruída. E tem um momento que essas pessoas começam a se derramar e a gente fala, por isso nós não desanimamos. Quantas montanhas meus irmãos aqui têm? Eu vou agora para a 20ª montanha, 20ª vez que eu vou. E às vezes eu falo assim, por que eu vou de novo, né? Aí me vem, por isso nós não desanimamos. Porque por mais que eu vá para lá e desgaste o meu físico, o meu interior fica fortalecido. O meu interior fica acrescido de Deus. A graça precisa se manifestar, gente, na nossa vida. Esses dias eu falei que em alguns momentos da vida, e talvez você também, a gente só mereceria misericórdia. Mas Deus entrega graça. Eu falei, esse é o meu Deus. Às vezes eu só mereceria misericórdia. E ele fala assim, não, vou te entregar graça também. Fica tranquilo. E é por isso que eu não desanimo. Se eu pegar o que eu preciso resolver a semana que vem, o que eu tenho na conta não dá. Não dá. Estou sendo vulnerável com vocês. Não dá. E aí? Vou desanimar? Não vou atender? Vou parar? Não vou falar mais nada? Não vou mais falar do meu Deus? Não. Por isso é que eu não desanimo. Porque se está desgastando fora, dentro eu estou sendo fortalecido. A gente precisa crer que a glória de Deus vai se destacar na nossa vida em algum momento. Quem sabe o caminho certo das batalhas também sabe que vai vencer a guerra. Se você sabe o caminho certo das suas batalhas, você sabe que vai vencer a guerra. Porque você não vence guerra do nada. Você vence quando você passa pelas pequenas batalhas dela. As lutas, elas nos desgastam mesmo por fora, mas elas criam uma musculatura interna diferenciada também. Eu me sinto habilitado para algumas batalhas, não que eu queira. Não peço batalha. Ontem eu falava com um grupo de pessoas sobre o que a gente professa. Eu não peço nenhuma batalha, mas se eu tiver uma batalha, eu sei que quando o tesouro se manifestar nesse vaso de barro, eu vou vencer a guerra. Mas não fujo de batalha. Não fujo de batalha. Porque eu sei que, mesmo que lá fora eu estou sendo desgastado, aqui dentro está criando uma musculatura que eu ainda não tinha. Tem uma frase de Martin Luther King que eu gosto muito, que é: se você não puder voar, corra. Mas se você não puder correr, ande.
Se não puder andar, rasteje. Mas não importa o que, continue avançando. E eu encerro dizendo para vocês o seguinte: nenhuma tempestade é eterna. Nenhuma tempestade é eterna. Se você está vivendo um momento de tempestade, eu estou aqui para te dizer que ela não é eterna. Ela tem um prazo de validade. Ela vai terminar. E aí, a gente vê que às vezes depois de uma tempestade, limpa-se o que ficou sujo e não raro a gente vê um arco-íris. É sinal da aliança sendo refeita com cada um de nós. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês nesse encerramento é: persevere no ritmo que for possível. Porque às vezes também a gente quer botar marcha e está morrendo. Qual é o ritmo que você pode ter hoje? O que você consegue fazer com o ritmo que você tem? Faça. Faça. O que você não pode é parar e levantar o remo. Continua remando, mesmo que seus braços sintam, às vezes, fraqueza. E eu encerro dizendo que desanimar para um cristão, para um homem que tem fé, para uma mulher que tem fé, não é uma opção. É uma oportunidade de replanejamento. Às vezes nós vamos sair daqui e entender que esse desânimo que às vezes a gente está passando é uma opção de replanejar alguma coisa, de reorganizar alguma coisa, de refazer alguns caminhos. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. É muito bom estar aqui. Até ontem, 8 horas da noite, eu não tinha exatamente nada do que eu podia falar para vocês. E aí eu fui sentar e falei: Deus, eu estou um pouco desanimado. Ele falou: é? Ele falou: é sobre isso que você vai falar. Você vai falar sobre o que você vive, sobre o que você sente. Eu sei que eu tenho aqui empresários, tenho CLTs também, tenho empreendedores. Não é fácil. Não é fácil. Então, que eu tenho vontade de levantar, ficar do lado da cama e falar: vou ficar aqui e vou chorar. A hora que eu terminar o choro, eu vou embora e eu vou fazer o que tenho que fazer. E aí Deus fala assim: eu preciso que você seja de alguma maneira testemunho da tua coragem, da tua persistência. Levanta. E eu me sinto às vezes como um aleijado, sabe? Mas eu ouço sempre um levanta e anda. Sempre ouço um levanta e anda. Eu desanimo também, gente. Às vezes eu sou da área de performance, mas tem hora que eu desanimo. Mas eu sei que o tesouro maior está moldando o vaso. E eu não vou desistir. E eu não estou autorizando ninguém aqui, em nome de Jesus, a desistir também. Eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este momento na tua presença, por estarmos aqui reunidos, vivendo este tempo de aprendizado, de relacionamento, momento que nós estamos expondo o nosso coração ao Senhor. Pai, que nesta manhã, aquele que entrou aqui desanimado, aquele que entrou aqui sem uma esperança, eu quero declarar que o Senhor é a esperança viva de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada amigo que aqui está. Eu posso dizer que eu tenho feito mais amigos do que talvez eu mesmo imaginasse. E que o Senhor guarde a vida de cada um. Aqueles que entraram aqui, Deus, sem uma saída. Eu declaro nesta manhã que o Senhor é a saída. O Senhor é o tesouro que está moldando esse vaso de barro. E por isso nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e ainda fará. Por isso nós te glorificamos e te bendizemos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.